Glória a Deus. Eu sou da amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente me dirigindo à comunidade evangélica Esperança em Cristo para mais um estudo bíblico. A você que é de outra denominação, eu te peço, fica conosco, vamos estudar a Bíblia. Você que está no Brasil ou fora do Brasil, vamos estudar junto para que quando alguém te indague e te pergunte sobre a Bíblia, você não se cale e você possa responder com responsabilidade a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar aqui Daniel capítulo 9. O capítulo 9, ele está algum pouco ainda ligado com o capítulo 2, com o capítulo 7 e com o capítulo 8. Mas agora já começa a mudar um pouco a direção. Não vai mais falar tanto dos países vizinhos, mas das divisões, dos acontecimentos, mas sim já vai se direcionar mais para a volta de Israel para o seu país e se direcionar também a Jesus Cristo, ao futuro. E então aqui, para nós entendermos esse capítulo 9, se faz necessário de nós entendermos algumas passagens anteriores na Bíblia, que são registradas em Reis, Isaías e também em Jeremias. E nesses livros ali, e inclusive em Daniel, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, o imperador, ele invade Jerusalém e leva os príncipes como escravos, leva para a Babilônia. E entre esses jovens, Daniel estava no meio. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 24, 14, e nesse livro que nós vamos estudar agora, o capítulo 9, no versículo 1, do 3 ao 6, está registrado também aqui na Bíblia. E através do profeta Jeremias, Deus fala que o castigo no cativeiro na Babilônia para o seu povo seria de 70 anos. Isso está lá registrado em Jeremias 25, 11 e 12. Mas Deus também mostra que levaria o seu povo de volta. Deus levantaria um outro rei e levaria o povo de volta para o seu país. Mas isso que eu estou falando é só uma introdução, só para nós entendermos o que vai acontecer agora aqui no capítulo 9. Então agora, neste momento, o Império da Babilônia já caiu, o Império Medo-Persa toma conta de toda aquela região. Agora o imperador os imperadores vão se trocando e os hebreus continuam dominados por esses impérios, por outros países. E nesse momento aqui no capítulo 9, quem está comandando o império é Dário, o imperador Dário, o Medo-Persa. E então nós temos que considerar que era um grande império, um império rico, um império tratado antes lá no capítulo 2, como um império de prata. E depois considerado no capítulo 7 e 8, considerado como um grande urso, que nós estudamos nesses capítulos. Então, já tinha se completado 68 anos de cativeiro do povo de Deus na Babilônia e nesses outros impérios. E faltavam apenas 2 para completar esses 70 do castigo que Deus tinha falado para o povo. E aqui então se faz importante a gente fazer uma observação. Esses 70 anos do cativeiro, ele iniciou no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor levou todo o povo de Judá para o cativeiro. E no ano 535, o imperador Ciro
leva o povo de volta, devolve para a sua pátria. Mas, voltando aqui para o assunto, Daniel, então, ele se apresenta para Deus, se apresenta em oração e confessa os pecados do seu povo, pede perdão dos pecados da nação e que Deus tivesse misericórdia e recuperasse Jerusalém e o seu povo. Me acompanhe então essa história maravilhosa e vamos ler do capítulo 1 ao 19 para nós podermos entender um pouquinho melhor. Glória a Deus. É leitura agora, pega sua Bíblia, então vamos ler. E assim fala: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam teus mandamentos. E assim continua essa leitura, uma leitura de oração que vai até no versículo 19. Vamos ler direto já para o versículo 19, você pega a sua Bíblia, quando você tiver mais tempo, e vai acompanhando, vai lendo tudo isso que está acontecendo. Lá no versículo 19, já encerrando a oração, ele fala assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui que ele, então, como já tinha falado, ele entra em oração, ele confessa os pecados seu e do povo, pede perdão, entra em arrependimento e quer pedindo para Deus que leve seu povo de volta para o seu país. Então, aqui no versículo 20 até o 23, em seguida, está registrado que durante essa oração que Daniel estava fazendo, aparece o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é enviado para dar nova direção, uma nova profecia para Daniel. E nós podemos ver aqui então, que eu vou ler, que fala dessa maneira: falando eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, o povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo nome santo do meu Deus. Falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então, o sacrifício da tarde era a oração da parte da tarde que Daniel estava fazendo, e aqui neste momento, então, o anjo Gabriel aparece para ele. E agora aqui, no versículo 22, ele fala assim: ele queria instruir-me para comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No versículo 23, fala assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vi para tu declarar, porque és muito amado, considerado, pois a coisa e entenda a visão. Considera e entenda a visão. Então Deus, ele era muito considerado por Deus. E ele fala assim: considera aí e entenda essa visão. Entenda essa visão.
Então, no versículo, passando para o versículo 24 agora, o anjo, então ele começa a dar uma nova profecia para Daniel. E no versículo 24, então fala assim: 70 semanas, veja bem, eu estou falando de 70 semanas, aquelas 70 anos era uma história, agora é 70 semanas ele está falando. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, como nós estamos vendo aqui, como eu já disse, Daniel, ele falava dos 70 anos do cativeiro, mas agora ele começa a falar de outra contagem. Ele começa a falar de 70 semanas para recuperar o povo judeu. Então, ele fala de 70 semanas. E como nós estamos aqui estudando profecias, nós temos que entender, nós temos que interpretar como profecia. E uma semana é 7 dias. Era 70 semanas. Então nós temos que calcular 70 vezes 7. Então isso vai dar 490 dias. 490 dias isso vai dar. E como nós estamos falando profecias, e quando se trata de profecias, dias quer dizer ano. Então, anos. Então, 490 dias aqui se transformou então em 490 anos, aqui nesse versículo 24. Então, Deus está determinando 490 anos para o seu povo se arrepender, para parar com as transgressões, para fazer justiça, para selar essa visão, né, que Daniel está tendo, e as profecias dos outros, dos Jeremias e outros profetas, né, sobre Jesus, e para ungir o Santo dos Santos. Então isso são esses 70 semanas. Então, voltando a mais alguns cálculos, no momento em que o anjo se apresenta lá para Daniel, faltava ainda 2 anos para eles voltarem do cativeiro. Isso era no ano 537 a.C. E no ano 535, o povo volta do cativeiro. Então, somando-se tudo isso, 2 anos que faltavam para eles voltarem, o ano de 535, o ano que é o ano da volta, e mais 490, das 70 semanas, vai chegar no ano 27. E o ano 27 é o ano em que Jesus foi apresentado, que foi batizado, que Deus falou assim: este é meu filho amado. Então, ali que se cumpre. E isso está escrito em Lucas capítulo 3, 22. No capítulo 3, 22, eu tenho aqui anotado, fala assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouvindo-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Glória a Deus. Olha só que maravilha. Cumprindo-se então essa escritura. Cumprindo-se a escritura. E tudo isso que Daniel está falando aqui agora. Nós passamos agora para o versículo 25. Então a palavra fala assim: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos
de angústia, tempos angustiosos, ele fala. Então aqui o anjo ele está falando para Daniel, sabe, entenda, ou seja, ele está falando assim, ó, presta atenção no que eu estou te falando e compreenda. Quando o povo voltar do cativeiro para a terra que era prometida de Israel, então faltam 7 semanas e 62 semanas, né? Ou seja, faltam 69 semanas. Ele quis só complicar um pouquinho, não quis falar direto, mas essas 69 semanas. Então, isso é recuperar, mas para recuperar o país deles, que eles tinham que fazer tudo de novo, ia ser em sofrimento. E daí no versículo 26, né, que vamos ler agora, ele fala assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Veja bem aqui então. O anjo, ele não falou quem que seria o príncipe que vinha para destruir Jerusalém. Mas isso aconteceu no ano 70. Aconteceu no ano 70. Onde Cristo ele tinha vindo, Cristo tinha sido declarado Filho de Deus pelo próprio Deus, né, na hora do batismo, foi morto sem pecado nenhum, ele ressuscita, né, conforme está escrito, conforme está nas Escrituras do Antigo Testamento, ele senta à direita do Pai, e nesse momento, então, o cristianismo já está formado. Então, os judeus, eles estavam de volta no seu país, e então eles se revoltam agora que eles estão no domínio de Roma. Eles se revoltam contra Roma. E o imperador Tito vem com uma tropa muito grande, né, parecendo um dilúvio, conforme fala aqui na palavra, um dilúvio, né, e destrói Jerusalém e o templo. Mas aí você pode falar, pastor, mas você está comparando o dilúvio com tropas, com... Sim, é assim mesmo. Em profecias é comparado dessa maneira. Tanto que tem Isaías e Jeremias também comparam assim. Vou ler uma passagem aqui de Isaías, no capítulo 8, 7 e 8, que Isaías compara assim. Veja bem, fala assim: portanto, eis que o Senhor fará surgir sobre ele as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todo o seu leito, e transbordará por toda a sua ribanceira. Veja bem. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, também não é só aqui ele que está comparando. Não é só Daniel que está aqui, mas também Isaías e os outros também já tinham essas comparações. E no final do versículo ainda 26, que nós estamos lendo, fala de desolações são determinadas, fala. E essas desolações aqui preditas, elas também foram conduzidas pelos romanos, no caso. Quando conquistaram Jerusalém, queimaram toda a cidade, destruíram, baixaram os muros, quebraram os muros, deixaram em torno, foi desolação total. Não tinha mais condições de se morar naquele local. E já aqui no versículo 27, a história, ela dá um salto aqui. E a profecia aqui do 27 já então é uma profecia futurística, inclusive para nós, não só para Daniel, mas para nós também.
E ela se cumpre lá no livro de Apocalipse. Vamos ler o versículo 27. Assim fala: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe, aquele chifre do olho, da boca que tem o poder para falar, de comandar, isso que nós vemos estudando nos outros capítulos. Então, esse povo vem, esse príncipe, né? Então ele fará firme aliança com muitos por uma semana, né? Lembrando que uma semana quer dizer 7 dias, ou seja, em profecias quer dizer 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Glória a Deus. Mas para completar, eu quero ler também, então, algo aqui que está em Mateus, capítulo 24, 15. Fala assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Né? Então, é futuro. Então, Antigo Testamento, agora Jesus falando, aqui onde Mateus registrou, é o futuro, é o Apocalipse. Então, são 7 anos no Apocalipse. Ele fala uma semana, ele fala. Né? Então, para esse versículo 27, então, aqui já Jesus arrebata a sua igreja para o céu. Então, Jesus arrebata a sua igreja para o céu, e isso é Apocalipse. Né? Então, surgirá o anticristo e firmará uma aliança com esse povo, com o povo de Israel, por uma semana. Mas, aqui daí a gente fala, quem que é o anticristo? O anticristo é esse pequeno país, esse pequeno chifre que tem olho, né, para ver em todo mundo e boca para falar em todo mundo, tem o poder. Ele é um país muito pequeno, mas tem poder para falar em todo mundo. Então esse pequeno chifre, ele faz esse acordo com Israel, mas ele não cumpre. Chega na metade da semana, ou seja, que são 7 anos, então na metade desses 3 anos e meio ele quebra essa aliança que tinha feito. Né? Então o anticristo ele quebra a relação com Israel de uma maneira que nunca foi vista na história. Então ele quebra o acordo bem na metade dos 7 anos. Ou seja, após os 3 anos e meio, na metade da semana, ele fala, né? Então, agora, aqui o assolador do povo, vai em cima do povo que está na terra por mais 3 anos e meio. Nós estaremos nos céus, já arrebatados. Né? Mas nesses últimos 3 anos e meio, será uma grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, então, tem aquele acordo ainda, ele quebra o acordo e começa a perseguir ainda todo o povo de Israel. E lá em Mateus 24, 21, fala disso também. Fala assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Não vai ter mais que isso. Não vai ter mais que isso. Então será uma grande perseguição. Então, aqui se completa as semana, completa os 7 dias, ou seja, os 7 anos do versículo 27. Então Jesus, ele vai derrotar o anticristo, ele vai vir pela segunda vez, vai vir derrotar o anticristo, conforme fala lá em Apocalipse, no capítulo 19 e 20, que eu vou ler agora aqui também. Fala assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou
o que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então, isso daqui, meus amados irmãos, quando falarem para você de besta, de número, de marcação, esqueça, isso não é para o verdadeiro cristão. Quando isso acontecer, dessa marca, dessa alguma coisa, é futuro, nós estaremos no céu já. Então não deixe alguém te confundir com chip, com histórias assim. Isso não é verdade. Então ali nós podemos ver que se completa esse versículo 27. Então é o início do reino milenar de Cristo aqui na Terra. Jesus vai voltar para reinar 1000 anos aqui na Terra. Mas isso aqui daí fica para o próximo estudo, que quando chegamos lá em Apocalipse vamos estudar sobre isso. Então agora aqui, para nós resta de Daniel ainda 3 capítulos, o 10, o 11 e o 12, que nós faremos aos poucos com mais 3 estudos de 3 quinta-feiras. E eu agradeço a você que acompanhou até agora nesse momento do estudo. Se tiver alguma dúvida, fica meu WhatsApp disponível, ou pelo Face, a maneira que você quiser, pelo YouTube, pode mandar a sua pergunta, que com prazer eu responderei. Glória a Deus. Não se sinta acanhado, a verdade é essa. Vamos entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, até a próxima. Que Deus abençoe você cada vez mais, que você possa realmente, quando alguém perguntar, você saber responder. Então, até a próxima, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês.